Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva. Aqui é o Nicolas. Finalmente começamos esse projeto. Podemos dirigir hoje com este novo Dacia Bigster. Eu estava esperando por isso há muito tempo. Muitas pessoas estão ansiosas por isso. Vamos ver se é realmente diferente de um Duster. Já os apresentei no estúdio, farei uma reapresentação rápida depois. Principalmente, o que vai nos interessar hoje é testá-lo na estrada. Este Bigster, ver como se sai. Eu tenho hoje na sua versão híbrida completa, então não há híbrido recarregável neste Bigster. Teremos 4 motores, o híbrido de 155 cavalos. Este aqui com o motor de 4 cilindros, que é a nova motorização do grupo Renault, que ainda nem chegou na Renault. O Bigster é o primeiro a tê-lo no interior. Na verdade é um 1,6 que foi realizado, não um 1,8. Expliquei isso em um vídeo onde falo sobre a motorização. 155 cavalos é mais do que os anteriores, que tinham 140 e 145. O turbocompressor EcoFlex 140 também existirá com 3 cilindros, 1,2 litro. Isso que também encontramos compartilhado no grupo. Os 140 cavalos antes era os 100 cavalos. É sempre o 1,2 litro, mas que é um novo motor, e o turbocompressor EcoFlex 130 cavalos, 4 rodas motrizes. Será o único sem diesel. Serão apenas blocos a gasolina, infelizmente, então parece-me que para alguns países eles terão direito ao diesel. Trazer para a França é complicado devido à alta tributação, normas de poluição e opções limitadas de versões disponíveis. Hoje estou testando aquele que para mim é o mais relevante para esse tipo de coisa. A menos que você more na montanha e queira um 4x4, será muito interessante na minha opinião, que tentarei assim que possível, bem como os outros motores. Eu acredito que o Bigster fará tanto sucesso quanto o Duster, apesar de ser um pouco mais caro. Eles anunciaram os preços em torno de 33 mil euros para uma versão bem equipada, o que ainda é realmente impressionante para esta versão híbrida. Temos a bateria de 1,2 kWh que conhecemos bem, o motor E-Tech retrabalhado. Veremos o resultado em termos de consumo. Porque o que você precisa saber é que também é um carro muito maior que o Duster, que também chegou em versão híbrida. Mas a novidade é um carro maior, mais alto, mais robusto, com 5 lugares e um porta-malas gigantesco. E aliás, a nível, as dimensões são 4,57 metros de comprimento, 1,80 m e 1 de largura e 1,70 m e 1 de altura. A distância entre eixos de 2,70 metros deve agradar aos passageiros traseiros. Em termos de peso, entre 1.430 e 1.500 kg aproximadamente para todas as versões, o que ainda é relativamente correto para um grande veículo utilitário esportivo familiar como este, é a vantagem da Dacia. É sempre um carro bem leve, especialmente para um híbrido. Isso é ótimo. A altura do solo varia entre 21 e 22 centímetros. Normalmente, para estradas como essa ou no campo, deveria passar em quase qualquer lugar. O porta-malas tem 667 litros de capacidade, o que é bastante espaçoso, como você verá. Lembrete, este carro possui um amplo teto solar panorâmico aberto, vidros laminados e é muito mais silencioso. Temos assistentes de condução com o regulador adaptativo, ainda não temos o centrador de faixa, tudo isso, mas o assento do motorista é semi-elétrico. Temos uma função de avanço manual, mas a altura e o encosto podem ser ajustados eletricamente. Vou lhe mostrar no interior uma nova cor, este azul com brilhos refletidos. Mas tanto que retomamos os estilos do Duster, porque funciona bastante bem e funciona aqui em uma versão ainda maior, no entanto, realmente podemos ver isso. Aliás, se você fez uma comparação entre o Duster e o Bigster, vocês são várias centenas de milhares. Já, para ter visto este vídeo no canal, nós vemos a diferença entre os dois, um parece pequeno e o outro mais massivo. Acabei de lembrar. Inscreva-se agora. Mais de 1 milhão de pessoas assistem a este canal mensalmente. Clique no botão inscrever-se. Isso me ajuda muito a criar esses vídeos e me deixa realmente feliz. Um grande obrigado a todos que mantêm a assinatura mensal. Voltaremos muito rapidamente ao design. Então, retomamos a mesma coisa que o Bigster. Temos Starkel aqui na parte inferior, os arcos das rodas, é realmente bastante musculoso, né? O Bigster parece realmente robusto. Eu acho que é realmente um carro, dizemos quando o vemos, uau, uma máquina incrível, certo? 11 pensamos. Isso inspira confiança e robustez. Essa é a primeira impressão que temos. Veremos depois como é quando dirigimos. Eu gosto desse azul. Ele também tem novas cores. Sempre temos o esqui tingido na massa. Uma grade específica, teremos grades diferentes. Aqui temos uma versão diurna, teremos certamente a cada vez. Os extremos, a expressão, o essencial, e os dias, o dia, é o que eles têm mais quase com as versões extremas, o extremo. As capas de retrovisor serão sempre na cor cobre, como pequenos lembretes no nível da grade natural. Este novo logotipo
aqui que integra a câmera na frente, atrás, as pequenas coisas em chevron aqui. Depois que vem aqui do lado é laca. Não temos plástico realmente bruto além disso. Mas que são a estrela, que o lado é um pouco reciclado, etc. Tudo está pintado, o esqui sempre tingido na massa. Isso significa que pequenos arranhões não serão percebidos. Enfim, só veremos arranhões, mas não cores diferentes no interior. Sob este capô, como eu disse, 4 motores. As luzes com o IXAS, ainda temos os faróis altos com lâmpada halógena, no entanto, as luzes diurnas, portanto o IXAS em LED, as luzes de cruzamento em LED. E apenas os faróis altos que ainda são de lâmpada. Acho que um pequeno plano de frente, ainda assim, realmente define os códigos deste carro. Olhe para mim, tenho 1,80 m e ainda é um belo bebê. O capô está muito alto para se apoiar. Pequeno bar com os amigos aqui, capô muito plano, sempre lá. Este capô estilo 500 ACIA, com este tipo de 500 aqui, e as cortinas de ar nas laterais para o lado aerodinâmico, o que está se tornando cada vez mais importante. Atualmente, temos retrovisores com códigos coloridos para as emissões de dióxido de carbono. É bem agradável com as barras de teto, a grande parte de plástico próxima e o amplo teto de vidro acima, com os auxílios à condução, como as câmeras para o regulador adaptativo e a frenagem de emergência, etc. Lá podemos ver, não sei se vocês conseguem, mas os filamentos no para-brisa, isso falaremos novamente durante a condução para ver como é, mas então temos o para-brisa desembaçador, também em todas as grandes estrelas. E isso é padrão, foi o que me disseram na Dacia sobre o lado bonito do bebê, como eu dizia, 4,57 metros, um carro muito grande, com 2,70 metros de distância entre eixos. Os assentos traseiros estão posicionados aqui e os dianteiros ali, isso deixa espaço. Ao lado, encontramos algo que teria sido atingido pelo Duster, porém está pintado, mais bonito, com melhor acabamento e tudo está pintado. Os dois pequenos lembretes aqui com o mesmo tipo de seta que aponta para frente. Temos rodas muito grandes de 19 polegadas, isso também é a primeira vez para a Dacia ter rodas de 19 polegadas. E olha o design que elas têm, eu gosto, parece com pequenos pistões, é bem legal. Estamos testando os pneus Michelin iPrimacy para avaliar a aderência na estrada e o consumo de combustível. Buscamos o melhor desempenho com o menor gasto possível. Os retrovisores, então as capas aqui, as lâmpadas mesmo. Também nos indicadores de direção, as barras de teto moduláveis, podemos ter isso ainda é um plus. Aqui temos as molduras em plástico bruto bastante simples, mais cromado, e são as juntas em volta das janelas. A junta não vai até aqui. Mas ainda temos essa parte que realmente lembra o Duster e o Bigster aqui, para não confundir e pensar que é apenas um Duster grande ou não. Então não é lembrado aqui dos dois lados, temos no topo um spoiler aqui, muito trabalhado, depois o grande que vem, se encaixam em uma parte aqui que é a aerodinâmica, voltamos para o exterior e então vemos que aqui estamos em uma espécie de biton. Parte preta na parte superior que se funde aqui no spoiler, parte plástica que também volta a se estender até aqui. Vemos isso um pouco na parte de trás, né? A tampa do tanque de combustível. Aqui podemos colocar apenas 50 litros de gasolina por vez. Na ficha técnica vi que a versão 4x4 comporta 55 litros, talvez porque ela consome um pouco. Eles aumentaram o tanque para 50 litros na versão gasolina e 50 litros na versão gás liquefeito de petróleo, totalizando 100 litros de capacidade. Ao lado notam-se os arcos de roda, a parte plástica na região inferior. O pequeno lembrete aqui com a coisa reciclada e o Starkel que faz todo o contorno da parte inferior do carro também. Percebemos um belo trabalho de design, mesmo nesta parte traseira de 3/4. Houve muita dedicação nisso. Você pode ver que a porta traseira é enorme. Acabamos de abrir aqui, mas ela é super grande e abre quase a 90 graus, o que normalmente facilita a entrada no banco traseiro, e o mesmo até o barulho ao bater. Francamente, parece um pouco mais calmo do que o habitual. Um golpe de 3/4 atrás, pois você sabe que gosto disso. Lá vemos bem. Além disso, com o sol, essa asa arqueada e as 3D que se destacam do carro. Com essa forma de IAIS também. Então temos LED para as luzes aqui. Por outro lado, a luz de direção é uma lâmpada. Então essa parte sobre a qual eu estava falando antes, com essa parte Bigster aqui, que depois se funde, isso faz uma faixa que vai ao redor. E o topo em preto, né, dando um aspecto mais legal e premium, né, esse lado bicolor. O carro é 23 centímetros mais longo que o Duster, uma diferença realmente significativa em termos de dimensões. Isso não representa muito, mas esses dois fazem a diferença quando...
mesmo em um carro, e são 5 centímetros a mais em altura. Então é por isso que realmente temos essa sensação de tamanho mais imponente. Na parte traseira, então, reconhecemos bem um Dacia, no entanto, nova faixa aqui, com essa textura feita. É um golpe fosco, um golpe brilhante, é mais como eu tenho. Não sei exatamente como que ele faz isso, se é a laser ou algo do tipo, mas dá um toque legal. Ranurado assim, o Dacia em branco que está anotado aqui nos extremos, ainda está na versão bronze. Vidros traseiros escurecidos, temos a forma de um veículo utilitário esportivo. Ainda bem que eles não fizeram um modelo coupé, porque eu não entendo de coupés. Menos espaço para passageiros traseiros e no porta-malas. Muito bem, Dacia, por favor, não façam um coupé. O azul e depois o Stark L. Aqui ainda temos o esqui tingido na massa, os sensores, a câmera de ré, enfim, tudo o que precisamos em um carro. Os pequenos limpadores de para-brisa são sempre os mesmos em todos os carros, o que é uma novidade. Isso se abre automaticamente. E no interior temos pequenos U-clips. Vocês talvez já conheçam com o pequeno LED. Por exemplo, ela acende aqui. São as pequenas vantagens. Vamos dizer, o pequeno botão para fechar aqui a parte de plástico. Aqui muito simples, podemos fechar manualmente puxando diretamente. Temos uma alça aqui e um porta-malas extremamente generoso com 667 litros, o que é gigantesco. Muito, muito bom. Dacia. Eles colocaram um macaco aqui embaixo. Temos também um step bem aqui. E aliás, tem o meu almoço andando por aqui. Pois será uma pequena cesta de almoço com algo de chocolate que parece não ser tão ruim. Vou deixá-lo aqui por enquanto. É para desparafusar as rodas, o gancho de reboque deste lado e tudo isso, podemos removê-lo. Se removermos o pneu sobressalente, teremos um piso em 2 níveis, criando mais espaço. Temos os assentos que são em 40-80-40 e o corredor do meio é bastante especial. Eu levanto isso para você no interior, o macaco deste lado aqui, como eu disse, para dobrar os bancos diretamente daqui, se eu quiser, ou que destrava, ele ainda precisa puxar e depois empurrar. Admito que não é necessariamente mais prático, tanto faz fazer diretamente do interior com a alça isso. Temos a alavanca aqui que tem 2 posições, ou assim, ou que vai realmente até o fim. É uma alavanca dupla, com parte rígida apenas aqui. Podemos girá-la até o fim. E podemos removê-la se precisarmos de um porta-malas bem espaçoso. Aqui eu não tenho exatamente as medidas, mas já se torna gigantesco. Olhe para mim, eu tenho 1,80 m, desculpe por isso. E aqui está ele. Ainda há bastante espaço aqui, então a praia está na parte de trás. Se eu me colocar assim, eu posso até ficar desta maneira e podemos entrar em 2 sem muitos problemas. Temos uma tomada de isqueiro aqui, algo para segurar as sacolas de compras deste lado e também uma deste lado. Temos um U-clip aqui e outro lá em cima. Vou desligá-lo para economizar bateria. Compartimentos aqui, compartimentos ali. Enfim, o porta-malas é super espaçoso e claramente, se você precisa de espaço comparado eu ia dizer o Bigster comparado ao Duster, bem, é definitivamente muito mais espaçoso. Então, no que diz respeito aos assentos traseiros, portanto, a abertura da porta, como eu disse, abre bem grande e facilita quando as duas estão abertas. Poderíamos quase dizer, eu me jogo lá embaixo e pronto. Assento específico nessas versões, com essa textura aqui, eu não saberia bem como qualificá-la. Parece um alcântara plastificado, é bastante especial, é bastante suave, é fácil de lavar, essa é a vantagem. E um pouco de tecido na versão superior, os pequenos apoios de cabeça bem aqui, isso acaba de levantar a parte traseira. 2 fixações top tether, isofix aqui e, infelizmente, não na frente. Vou avançar um pouco este assento porque eu o tinha inclinado assim. Não se mova, vou me colocar lá como se fosse eu. Como passageiro, eu avanço apenas um pouquinho, então é isso. É um passageiro de 1,80 m na frente, porta toda em plástico atrás. Isso é realmente como um Duster, só que um pouco maior. Depois eu me encaixo aqui. Entro facilmente, isso é bom. Obrigado. Não é um carro elétrico, não temos as pernas assim. Essa é a vantagem dos carros híbridos. Dessa forma eu venho fechar. A janela é gigantesca. É agradável, é um pouco superestimado nessas versões diurnas. Mas o quão agradável é? É luminoso, especialmente com este incrível teto panorâmico. Parece estar superestimado. E ainda temos a cortina que pode ser fechada no nível do espaço. Nas pernas é enorme, é espaçoso. Estou bem sentado, tenho espaço ao nível dos ombros, pernas e pés. Isso está se tornando cada vez mais raro.
O Dacia Bigster é um híbrido econômico que pode ser uma boa opção para motoristas de aplicativo. Sim, porque vamos ver como fica em termos de consumo, mas em todo caso, em termos de espaço, etc., grande porta-malas para as malas. Sim, para motoristas de app, esse Bigster é interessante, mas seria necessário pensar nisso. Espaço para os joelhos, os pequenos bolsos na parte de trás. É muito bom, o encosto é muito macio, somos realmente bem acomodados e perfeitamente. Minhas costas se encaixam dentro e aí sinto que não me movo. Poderíamos dirigir dinamicamente. Estou bem, o assento está correto, vai bastante para trás nas pernas, está bem elevado. Enfim, estou muito bem acomodado na parte de trás deste Bigster. Portanto, para a família, será uma ideia muito boa. O corredor é um pouco duro, mas aqui temos este corredor realmente especial. Então, quem vem? O que foi feito para podermos usar nosso celular para assistir séries, filmes ou algo do tipo em qualquer lugar. Porta-copos duplo aqui, com um pouco inclinado. O interior também é cortado de forma inclinada, formando 2 corredores. Na verdade, estou bem e tenho muito espaço. Francamente, estamos muito bem atrás. Francamente, eu poderia fazer um passeio e eu odeio ser passageiro, mas aqui eu me sinto realmente bem. Isso é interessante, eu anoto isso. Temos algo para pendurar os cabides aqui, se tivermos essas pequenas camisas para carregar ou algo do tipo. Eu estava pensando bem aberto, não se mova, aí isso abre, não é seguro, enfim, ela abre rapidamente. Porém, ela não vai até o fim, ficando aqui. É uma pena em uma porta tão grande. Serve para apoiar o cotovelo. Mas na verdade isso vem realmente aqui no músculo, bem onde há um espaço, é um pouco lamentável. Teria sido ótimo, no entanto, que isso se abrisse completamente e nós fechamos. Porém, nem todos os carros possuem abertura e fechamento automáticos. Depois, no meio NOA, colocaram um clipe com porta-copos, se quisermos. Aqui temos 2 portas USB, tipo sem ventilação ajustável no fluxo de ar, mas não em trizone. Mas ainda temos um bisão à frente, o que é ótimo. Eu venho aqui, hop, me insiro. Temos um túnel central aqui, porque existimos na versão de 4 euros, também motrizes. Por outro lado, eu 44 e meus pés cabem neste túnel central, o que é extremamente raro. Ao alongarmos a distância entre eixos, podemos obter um resultado muito bom. É um pouco curvado e mais alto do que os assentos laterais. Por outro lado, eles fizeram algo confortável, não importa onde, isso é uma coisa boa. Os cintos são montados nas laterais, então não o cinto no nível das nádegas. O encosto é firme porque, bem, ainda é um apoio de braço, mas não é absurdo. Eu poderia fazer um pedaço também. Eu tenho espaço para os joelhos, tenho espaço para a cabeça e da mesma forma estou bem. É bom ter um carro grande para alguma coisa. Fizemos sua sexta neste lugar. É lamentável que muitas pessoas esperavam por essa grande estrela aqui. Não hesite em colocar nos comentários se você também pensou que era este lugar e isso te interessa neste lugar. Talvez possamos motivar um pouco de prato para dizer Ásia, talvez um pequeno este lugar, vamos, por que não? Mas na verdade, em 5 lugares, de qualquer forma, podemos transportar 5 pessoas sem muitos problemas. E isso é legal. Eu coloco isso de volta, meu pequeno clipe, e te levo para descobrir a frente. Vamos, eu me coloquei à sombra. E olhe aqui, estamos bem no meio de um domínio magnífico, super legal. Enfim, essa grande estrela, podemos vê-la. Os reflexos variam muito, tanto na sombra quanto ao sol. A pintura possui diversas tonalidades, o que considero fascinante. Enfim, ele é realmente enorme, ele é gigantesco. E isso eu gosto. Porque aqui, para aqueles que querem um carro espaçoso, você realmente tem um carro espaçoso. Aqui, a pequena volta, o lado vem mostrar assim, olhe aqui. O azul, na verdade, se destaca tão diferente de quando está na sombra. É incrível. Vamos, entramos no interior, sempre o I aqui, os comandos do espelho retrovisor, janela, bem aqui, a abertura da porta e porta. Claro, totalmente de plástico, exceto essa pequena parte aqui no corredor, caso contrário, todo o resto é de plástico bastante básico. Temos alto-falantes espalhados por toda a parte, especialmente neste fim de dia, com boa qualidade de áudio. Os assentos retomam o que tínhamos na traseira com o logotipo de aço. Aqui, os apoios de cabeça têm formato de pequenas vírgulas finas e a textura é bastante agradável. No assento, então, o assento é ajustável eletricamente no encosto, assim, ó, e a altura do assento sobe e desce. Por outro lado, podemos ver que o avanço é manual, pequeno tapete de aço com 2 pedais bastante básicos, o apoio para os pés à esquerda. Como estamos acostumados a cobrir o capô antes do freio de estacionamento, aqui então o ex-freio de mão. Abrir o porta-malas à distância se desejarmos. E, lá em cima, os pequenos botões de atalho com algo para desativar os bips.
que nos incomoda, o mais safety pessoal, o modo eco, se quisermos, a altura das luzes, e o e-save que pode ser usado para guardar um pouco de eletricidade para mais tarde. Eu me aperto aqui e recuo ao máximo. E é assim que parece. Oh não, perdemos a animação. Ele ia fazer o "eu não deveria ter pressionado o botão". Foi exatamente quando a porta se fechou. Bem, que pena. Então você vê duas telas, uma tela grande aqui, dependendo do acabamento, ela será maior ou menor. Aqui passei meu cabo assim por trás, porque vou conectar meu telefone bem aqui. Normalmente assim, o cabo não pode ser torcido, mas enfim. Antes, frequentemente, tínhamos o aparelho ao lado, precisava conectá-lo bem embaixo, mas voltaremos a isso depois. Então, tela grande, seja em 10 polegadas como hoje, ou em 7 polegadas um pouco menor, e também tela aqui, em digital. Podemos alterar as informações que temos aqui, podemos também rolar os menus no centro. Assim podemos ter a navegação, os auxílios de condução ou algo mais básico, apenas com a velocidade. Para mim, isso me serve assim. A cada vez essa barra desce e o mesmo acontece nos lados. Vamos reunir todas as informações conhecidas no grupo Renault, incluindo mídias e auxílios, para ter algo o mais simples possível. A revisão a ser feita então em 30 mil quilômetros, a troca de óleo em 30 mil ou 2 anos, a temperatura da água, o consumo, o número de quilômetros que fizemos. O carro é novo, com 579 quilômetros rodados. Os fluxos de energia, saber se é o motor que está funcionando ou se temos um elétrico e o que estamos dirigindo de maneira ecológica. E a bússola, mais a música mídia, tudo isso, eu mostrei a você o volante. Retomamos o que conhecíamos sobre o Duster, mas parece-me que é um pouco diferente na água e no design. Me diga se estou errado, mas aqui é o mesmo. Foi escavado, eu acredito que foi um pouco mais retrabalhado, se não estou enganado. Porém, nas laterais encontramos o mesmo. Portanto, a navegação para os menus que vão mudar embaixo, alterando os modos de tela, atender o telefone e um comando de voz é validado aqui. Ou para reiniciar, se quisermos os consoles deste lado. Para as ajudas à condução, vamos selecionar esses modos de assistência. Portanto, seja o limitador, seja se desativado, seja o regulador adaptativo aqui no modo UP desligado, desligado assim, ou condução assistida. Em seguida, temos algo para selecionar a leitura dos painéis, depois mais rápido, menos rápido e para redefinir a velocidade. Estávamos se tivéssemos pressionado o freio à esquerda. Temos as luzes, o modo automático, podemos ativar, inclinamos para frente para o modo completo, farol alto e chamada de farol, sempre assim, não há tanto. E do outro lado estão os limpadores de para-brisa com modo automático também. Isso tornou-se bastante padrão e ainda bem em um carro desse estilo. Os ventiladores laterais com pequenas grelhas em cada lado do habitáculo também são visíveis. Lá embaixo temos essa faixa que atravessa, que vem, se funde, que se afasta aqui e que volta lá. A tela bem posicionada no alto proporciona uma ótima visibilidade, sendo bastante agradável. Temos também o volume com os botões lá em cima, podemos desligá-lo também bem aqui. Ele me disse que eu posso colocar o carro em exibição mínima, bloqueá-lo, limpá-lo, colocá-lo em espera ou pará-lo desta maneira. O carro acabou de entrar em modo de espera. Hop, porque eu não tinha iniciado lá, acabei de realmente iniciar. Então agora o motor está funcionando. Mas estou em elétrico porque ainda me resta um pouco de bateria. Então o ar-condicionado ligou e é isso. Mas agora, por enquanto, eu tenho o ar-condicionado, vou desativá-lo porque não quero que isso por nada. Em seguida temos atalhos onde temos este menu aqui, que é o menu padrão. Podemos ter aplicativos aqui. Na Dacia temos apenas o necessário, o que permite ter um carro muito responsivo. Temos também o sistema de posicionamento global, acionador de partida, Apple CarPlay para conectar seu telefone, configurações do veículo, etc. Isso você já fez. Um vídeo detalhado sobre as telas e então o botão Home aqui com alguns widgets, se desejar o mesmo. Os ventiladores no centro com a forma Eco, sempre bravo, 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 ao grupo Renault e Dacia, por sempre deixar o ar-condicionado ligado diretamente ali. Aqui mais quente, menos quente, e na parte inferior sempre é exibido o desembaçador do para-brisa. Aqui os assentos aquecidos na frente, o volante aquecido, muito mais. E então tudo que é controle de clima e temos o ar-condicionado automático. E em bisão, trancar o carro, os alertas. E então, abaixo, encontramos o acendedor de cigarros, 2 portas USB tipo sem a chave, se parece com isso. Então é bastante básico e é assim que parece. Não estou escondendo porque é um pequeno adesivo, mas de resto é bastante simples. Aqui temos este pequeno compartimento, o que é bom é que isso é um pouco acolchoado e é bastante agradável. E isso pode ser removido. Eu não deveria ter removido isso.
Pronto, não mova o estacionamento aqui. Então, quando eu paro, pressiono o estacionamento, ele estaciona, temos isso. Eu gostaria que aqui tivesse algo para bater, já que a chave não funciona de jeito nenhum. Elvis, que pena, eu queria um compartimento para a chave, pois preciso deixá-la lá. Se eu quero dirigir, eu puxo para mim. Então agora, isso acabou de começar porque acabei de passar. Em B ou em 500, se eu puxar uma vez, é 500, se eu puxar até o fim, é B. Isso é bastante interessante. Então, o melhor é deixar em 500 se você quiser um pouco de roda livre. Discutiremos sobre o freio regenerativo durante a condução na BAE, se desejar. Recuar, eu empurro para frente. Isso ativa as câmeras, então as câmeras parecem assim. Eu também tenho câmeras laterais sobre os espelhos retrovisores. Assim, isso pode ser um plus se fizermos um pouco de off-road. A câmera traseira, né, a câmera frontal, isso é bastante bom. Então a qualidade é francamente muito básica. Não é incrível. No entanto, as câmeras são realmente muito caras. Eu gostaria que fosse um pouco melhor. E o botão de estacionamento bem aqui. Temos duas garrafinhas de água aqui, mas elas deslizam. Então precisaríamos removê-las para fazê-las deslizar. Acima. Temos 3 diferentes. Um intermediário, um baixo e um que integra uma geladeira, então onde está refrigerado, mas não é uma geladeira de verdade. E aqui, para colocar nossas 2 pequenas garrafas assim, ou latas, podemos ver aqui começou e parece é um pouco áspero. Isso é ótimo. Não há nada no cais, então nenhum rastro ficará lá. Isso é excelente e facilita a limpeza. Um apoio de braço aqui que um pouco acolchoado e sua textura um pouco como os assentos que vemos lá embaixo. E nós abrimos e temos outro grande compartimento bem aqui que é bastante bom. E olhe para uma garrafa, por exemplo. Assim, hop, ela vai ficar muito profunda. Poderíamos guardar para a vaca. Ela vai até o fundo, se esconde lá embaixo e desapareceu. Acho que podemos colocar 5 ou 6, o que é bastante bom. E não vamos esquecer de colocar suas fichas aqui para os carrinhos ou seu cartão também. Se for um cartão Total Wash de limpeza, mais as pequenas fichas. Aqui lá, os assentos. Mostrei a você o pequeno ajuste lombar aqui, que ajusta um pouco o interior do encosto, este assento. Por outro lado, ele. E 100% manual, mesmo que eu tenha os cliques desse aí, manual. O grande teto de vidro, então. Com 1,20 m de comprimento, abre-se em 57 centímetros, o que é raro em uma parte tão grande que se abre aqui. Podemos realmente ver a diferença quando é um chá e não é tentado. É bastante grande. Mas o defletor bem aqui, para que eles não tenham muito vento entrando e que faça muito barulho. Então, isso é bastante bom, vamos fazer, mas o que eu gosto... Lá, eles colocaram um pouco de dinheiro. Não integraram a cortina no mesmo botão, porque colocaram 1 segundo para ela. Então, hop, e aí, eu fecho e posso pará-lo onde quiser, se eu desejar. A textura é bastante boa. Então, ele para primeiro aí, e eu posso chamar uma segunda vez para que eles venham até a frente. Se eu quiser apenas ter uma pequena parte, por exemplo, apenas uma pequena parte, abrir, eu admito, deixo aberto o tempo todo. Enfim, isso é para o interior. Eu não vou mostrar o topo aqui, todos os botões, então a tecla desejada são os LEDs aqui que se acendem e desta forma com uma iluminação ainda assim. E o espelho, ele é um porta-cartões bem aqui, o retrovisor padrão. Então, no entanto, cabe a você alternar o modo dia-noite. E o que eu não mostrei? Eu não mostrei o porta-luvas, um porta-luvas bastante espaçoso bem aqui. Não acho que colocaremos garrafas grandes aqui nas portas, também não acho. Para mim será um pouco complicado, no entanto, os compartimentos são bastante grandes, isso é bastante bom. Enfim, vamos testar este carro, porque até agora falamos muito e agora queremos testá-lo na estrada. Vamos lá, amigos, vamos lá. A bordo deste novo misturador da Dacia, o freio de mão é removido automaticamente. E agora estou em um estacionamento onde toda a imprensa internacional vem a Marsella, onde havia misturadores de comprimidos aqui. E começamos no interior, lá não sei se vocês estão vendo, mas tem por toda parte, de todos os lados, tem cerca de 50. O carro está frio. Em pleno efeito, ele me indica 800 km de autonomia. Ele acabou de ligar porque eu pedi o aquecimento, já que a bateria não estava necessariamente carregada a 100%. E aí, então está funcionando bem? Tudo bem? Não estamos acostumados a ter um Dacia tão grande, é realmente enorme. Imediatamente, aqui eu me sinto em um enorme, mas siga e pode não parecer, mas eu estou em um Dacia Bigster. Então é por aqui que saímos até logo, porque isso se abre sozinho. Se abre sozinho é perfeito. Pronto, lá está feito, estou em híbrido, estou indo. Então,
totalmente elétrico nesta etapa. Então, para a cidade, isso tudo vai funcionar muito bem. E eu suponho que um pequeno distintivo cada vez, quase que estaremos parados, será em elétrico. Vai haver pequenas fases de partida, é claro, todas as consumações serão reiniciadas a zero. Conferir de novo e tá zerado mesmo, farei meu trajeto, tentando fazer o que nenhum outro jornalista normalmente deveria hoje, percorrer um longo trecho de estrada. Então agora estou em Marselha, vou tentar ir até Valência pegando a autoestrada para poder testar os consumos e dar a vocês uma verdadeira visão. Agora estou indo para o lugar onde vocês viram a apresentação inicial e depois de lá até Valência e o retorno. Assim, fazer outras coisas. Como é um grande carro familiar feito para viajar, então vou levá-los. Viajar durante o dia, com o lado legal do híbrido. Então, Dacia. Eu vi a reportagem lá na Amazon também, que foi feita pelo Cedric, nosso amigo do Sem Limites, onde ele mostrava justamente a Renault para a Lucien e o Big Star. Isso ainda é uma grande coisa. Então, o Duster é uma das melhores vendas da Dacia, o Big Star. E eles disseram que vão realmente fazer um carro mais avançado, vão realmente isolar bem o som. Não vou esconder que neste momento havia um grande caminhão subindo. Além disso, estou bastante surpreso com o isolamento acústico. O asfalto aqui é muito abrasivo, sei o que é perceptível até pelos ruídos de rolamento. E francamente, eu gostaria de levar algumas pessoas como passageiros aqui com uma venda nos olhos e perguntar, na sua opinião, em que tipo de carro estamos. E eu acho que não há nenhum, considerando a sensação, a suspensão, o que eu sinto aqui nas primeiras voltas da roda. Porque agora é o começo que poderia ser bom. Estamos em um Dacia, eu ainda estou no elétrico, né? Isso, né? O motor acabou de ligar, então temos essa nova motorização. Desta vez 155 cavalos híbridos com um novo motor. Eu já tinha mencionado isso antes. Na introdução, eu ouço levemente o que está acontecendo ao meu redor. Quando é um caminhão grande, quando é um carro, é extremamente discreto. E ainda assim, as janelas não são laminadas, mas eles ainda trabalharam muito bem na insonorização. Aqui estou a 70, então o que é ótimo agora é que tem o meu regulador adaptativo. Eu digo a ele 70 e tenho o meu regulador adaptativo. Isso é realmente muito legal, então o híbrido funciona muito bem. Ansioso para ver o consumo. Agora, por exemplo, faremos cerca de 40 km em estrada mista. Vamos ver o resultado. Vamos lá, são 90 aqui. Então pronto, estou indo a 90. É bastante voluntarioso, acelera bem. Sentimos o carro acelerar se necessário. O motor é bastante discreto, é bem isolado acusticamente. Eu estou muito bem. Estava em uma fase de alta, mas agora há uma pequena fase de baixa. Na minha opinião, isso para voltar ao híbrido, ela volta ou não. A bateria, se ela estava baixa, então agora está recarregando um pouco. Estou no elétrico, então temos que deixá-lo seguir seu caminho. Ignore os consoles inicialmente, o trabalho deve ser realizado a longo prazo. E agora por exemplo, é 70 em seguida. Então se ela lê a placa de 70, ela vai me dizer 7. Aí está, 70. E normalmente, acredito que eles tenham o botão OK em algum lugar. Aí está, eu aperto OK não é mais esse anunciado. O botão lá, é verdade, o botão que me diz. Eu confirmo a velocidade que ela leu e o 0,90. Eu aperto novamente e ela se adapta à placa assim que a vê. Você aperta o pequeno botão da placa. Na verdade, ela se ajustará à velocidade adequada. Isso é um plus que você tem. Aqui não temos uma exibição. Um display de cabeça erguida seria um bom extra. O lado híbrido eu acho que é um verdadeiro plus. Então haverá várias motorizações diferentes. Se eu tivesse que escolher uma pessoalmente, eu acho que seria a híbrida. Mas estou ansioso para experimentar a versão EcoG, que também mudou, que não é mais uma centena de cavalos que conhecíamos na Dacia há muito, muito tempo. Desta vez essa evolui. Estou ansioso para testá-lo, pois acredito que há uma micro-hibridação adicional de 48 volts, o que, na minha opinião, fará a diferença. Aqui é 110, então leitura de placa 110. Ele me instruiu a 110, dobramos aqui, 90. Finalmente, eles aceleraram a turnê dele para 110 também, né? Então, a 110... Nosso leve ruído do vento, mesmo assim no topo principalmente, e lembrando que ainda estamos a 110 km/h.
A suspensão parece muito confortável, estou ansioso para verem anomalias então. Por outro lado, a alta velocidade, quando fazemos isso, é ajustada muito suave para ter que lidar com pequenas estradas sinuosas. Mas de qualquer forma, assim, sentimos que temos algo grande e que está ajustado. Muito suave, por outro lado, é conforto, então ansioso para ver o que vai dar em dinâmica e talvez seja como o Duster. Serão as versões 4.4 com uma suspensão mais rígida, resultando em um comportamento mais dinâmico. As versões 4x4, todo o terreno costumam ser mais firmes, o que as torna mais agradáveis. Fizemos isso com o Duster em estradas montanhosas. Eu fiz um vídeo muito legal e fiquei impressionado justamente com o lado dinâmico da versão de 4 rodas motrizes. Até o final a suspensão era mais firme e eu adorei, mesmo em uma condução um pouco esportiva, era muito legal. Sempre foi feito com o motor e tecnologia da Renault, né, que foi retomado e melhorado com uma cilindrada um pouco diferente. Nossa! Ele sempre teve esse lado e vai tentar recarregar a bateria da melhor maneira possível para ajudar. Então, ele geralmente está em alta rotação quando estamos em subidas como essa. No entanto, ele sempre era um pouco barulhento. Mas isso, se você já experimentou um Jogger ou um Duster híbrido, será a mesma coisa. Aqui temos um pouco mais de potência, mas ainda mantemos as mesmas características do motor, especialmente na maneira de fazer. 90, excelente em elétrico. Pouco ruído do vento a 90, a 110 começou levemente. Estou ansioso para fazer um longo trecho na autoestrada para testar o que dá em uma pequena zona de inserção aqui, pé embaixo. Então, o que é louco é que não sentimos aceleração e velocidade, mas na verdade o velocímetro subiu bastante rápido. Lá eu fiz um grande a 54,90 e bastante facilmente. E bem, é bastante agradável, então acelera. Sentimos que há no início um pequeno lado de torque. Graças ao elétrico, desativarei a leitura dos painéis e colocarei o MySaft Pro, removendo tudo que havia deixado até agora. E na verdade, sentimos desde o início que o lado elétrico traz um torque instantâneo à resposta. Por outro lado, se colocarmos os pés, pisos e um pouco de tempo, o tempo que as relações caem e depois isso te leva. Mas delicadamente, não é nada esportivo. Temos 155 cavalos, mas não temos a impressão de ter um motor que diz: vamos lá, eu vou te levar de qualquer maneira, de maneira que ela na condução. Então, regulador adaptativo, que realmente vai até a parada completa, que acima do freio nunca se sabe. E isso vai bem até a parada, claro, toda vez terminamos em elétrico, até a parada e pronto, isso é agradável. E aí, eu apenas pressiono levemente o pedal e isso recomeça. E ela vai receber os carros da frente, regulador adaptativo. Eu acho que isso é um verdadeiro plus, especialmente para o trânsito. Por enquanto tem uma média de 5 litros 5, com algo desse tamanho. Sinceramente, isso é realmente bom. Para ter uma ideia, meu Twingo consome 5 litros, exatamente 5 nas mesmas condições do que acabei de fazer agora. Uma Twingo com um motor, 65 cavalos, 1 litro de coisas emitidas, microscópico, muito leve e consome tanto quanto isso. No entanto, eu esperava mais do Air Matwingo em 2017. Vocês se interessam se eu der um feedback sobre este carro que comprei pessoalmente? Vocês podem comentar, pode ser interessante, mas estou muito decepcionado. E quando vejo o número de Twingos que estão na estrada, bem, isso me incomoda ainda mais. Por exemplo, existem muitos. E eu penso que, considerando o preço, claramente a Dacia faz melhor. Eu prefiro muito mais um Dacia Sandero do que um Twingo. Isso ainda é bastante bom. Realmente temos a impressão quase de ter um carro americano. Temos no nível do volante, dependendo do ângulo de direção que colocamos, realmente temos que levá-lo bem. É muito suave, como eu estava te dizendo antes. Aqui estamos em pequenas estradas rurais, então acelera mais do que suficiente. Aqui eu já estou a 80, aqui volta a 50 toda vez. Ele tem um modo que desacelera. Eu não usei o modo B ainda, mas aqui eu posso usar o modo B, onde realmente desacelera muito. O modo Drive tem... A recuperação ainda é significativa, não é uma roda livre, mas temos um bom caminho pela frente. Eu não pensei que no modo 500 vamos fazer isso ao chegar na pequena rotatória, então agora estou um pouco acima da velocidade.
ainda temos uma recuperação bastante grande. E no modo B, muito mais importante. Eu gostaria talvez de um pouco mais de diferença entre o B e o 500. O B é o modo Brake. Há uma grande recuperação. E agora, por exemplo, estou no B, isso desacelera bastante em uma pequena estrada rural, não é desagradável. A suspensão filtra bem as anomalias. Eu desacelero soltando o pedal com este freio motor em B, especialmente para esta estrada. É interessante, preciso virar à direita. Normalmente chego logo, levamos um pouco mais. Na verdade, a direção foi ajustada e o carro foi projetado para não necessariamente te dar vontade de dirigir rápido. Realmente, temos essa sensação na direção e em outros aspectos de que o carro é realmente tranquilo. Agora, vai zigue-zaguear um pouco, vamos ver como se comporta dinamicamente. Como falei, o ângulo do volante não incentiva muito mais que isso. Por outro lado, em alta velocidade é muito estável, dá vontade de dirigir com um bom ritmo. Por outro lado, quando as curvas se aproximam, é um pouco diferente, ainda assim afunda bastante. Ou parece que a traseira está levando um pouco, parece leve na traseira. Mas por outro lado, cuidado, temos aqui um brinquedo bem grande. Sim, acelera corretamente, isso é legal, nos freios, está bom, vamos testar uma frenagem forte. Como um carro que é bastante leve, isso está se lembrando um pouco. Por outro lado, não temos pneus esportivos ou similares. Por outro lado, tenho a impressão de que esse novo RAV4 é enorme comparado aos antigos modelos. Com esse capô gigantesco, 1 contra 1, ritmo totalmente normal, é bastante bom, realmente, convida para uma condução tranquila e sossegada. Aqui, por exemplo, com a bateria completamente carregada, o motor reinicia para criar um pouco de freio motor. E depois, por exemplo, pronto, vai se desligar e então agora eu estou dirigindo no modo elétrico. E esse lado é ótimo, temos um pouco de som do motor elétrico, mas é muito melhor que um motor a combustão. Em qualquer caso, muito importante, os testes do Nico. Um empurrão por vez, caminho curto e danificado. Vou passar de propósito onde está muito degradado. Isso filtra muito bem, então, como eu disse, é um carro que realmente quer ser confortável. Já chego. Existem lugares realmente destruídos? Não, mas ainda é um caminho. Temos um bom ritmo e eu posso sujá-la. Agora, eu fiz a apresentação para vocês. Passando pelos cascalhos, tudo ainda é realmente agradável. Então eu vou chegar à rodovia a partir daqui. Então eu fui de Marselha a Sena aqui, isso se chama Enas. Tem uma média de 4 litros e 7 em 74 quilômetros. 4 litros e 7 para uma máquina tão grande. Bem, eu acho que é realmente muito legal. Nós realmente fizemos tudo. Fizemos um pouco de Marselha no início, um pouco de nacional, um pouco de departamental, a autoestrada a 90, um pouco a 110, depois muitas estradas a 80, ou eram retomadas, ou lá, temos certeza. Então acho que era tipo de nacional. 7 é francamente muito agradável, Kate Hitz 7. Para um uso assim, lá eu tenho o ar-condicionado, porque na verdade está bom, até tem sol, está quantos? Está 15, mas então lá o ar-condicionado está ligado. Para esfriar um pouco a cabine vai. Francamente, ainda é realmente legal a 130. Aqui estamos na autoestrada, estamos a caminho de 150 km, mais ou menos 146 km, então na autoestrada, certo? Um asfalto muito bonito e recente, com uma média de 47 até agora, vou até 100 km, então basicamente restam 23 km antes de chegar a 100 km. Assim teremos uma mistura com realmente um pequeno pedaço de 90, de 130, de 110 da cidade, etc. E isso nos dará uma média. E depois eu reinicio e farei o resto assim. Então a 130 com o motor estabilizado, ainda podemos ouvir o motor, não vamos esconder isso. Temos um ruído constante, né? Então eu não sei a que velocidade estou. Em todos esses novos carros do grupo, eles não colocam mais contornos, o que é uma pena. Eu costumava ter meu contorno, mas agora não consigo mais vê-los, nem mesmo de memória.
Independente se mudo, se estou em EcoPower ou outra coisa, né? Se não tenho contornos reais. Então, a 130 km ainda temos bastante barulho do vento, podemos ouvir. Esperava mais porque ele mencionou o Big Sur na carta, mesmo sendo um modelo sofisticado. O motor, eu pensei, seria um pouco melhor em termos de som, especialmente porque, além disso, temos uma cama de casal. Eu pensei, bem, temos uma cilindrada maior, etc. Eu esperava que fosse um pouco melhor mesmo assim. O carro é bastante estável, em alta velocidade sentimos esse lado muito macio. Quando dirigimos e ultrapassamos normalmente, está tudo bem. Mas eu acho que um desvio em alta velocidade deve ser bastante especial, está tudo bem se colocarmos música e esquecemos um pouco desse motor, mas ele ainda está presente na cabine. Os ruídos do vento também. Depois não podemos esquecer que temos um grande bebê, ele é alto, ele é bastante largo. O teto de vidro faz uma pequena diferença, há bastante barulho nos retrovisores dando essa impressão. Poderia ter sido ótimo, talvez aumentar um pouco o preço e pensar para um carro grande como esse. Poderíamos ter usado vidros laminados e priorizado mais a serenidade. E eu tinha visto justamente na série onde havia alguém que dizia os ruídos do ar no Bigster. Vamos precisar trabalhar um pouco mais nisso e eu realmente gostaria que trabalhássemos um pouco mais nesses ruídos do ar. Bom, bem, é isso. Cheguei exatamente a 100 km e minha média aumentou um pouco. Passamos de 4,7 litros nas estradas menores para 5,2 litros e então 5,3 litros. Aliás, agora mesmo, então, na minha opinião, é que na autoestrada vamos consumir muito mais. Vocês me conhecem, chegamos a 100 km, então 5,3 litros em média, 4,7 litros nas estradas menores. O que eu faço é zerar tudo, então agora estamos de volta para 100 km a 130 km, hora sem parar, vocês conhecem, é claro, 0 a 100, vamos lá. 17,27, começa muito elétrico na partida, 64, 611, 80, 85, 98, 100, 100, 300, 1000, 20 a 120. Por outro lado, há uma verdadeira desaceleração muito estranha. Depois sobe para 130, acelera corretamente, é mais do que suficiente para o dia a dia. 100 km exatos e média, a 6 litros 7. O que é engraçado é que isso diminui ao ir nessa direção. Porque, como eu te disse, eu dei meia volta, então esqueci o nome da cidade. Mas veja só, dependendo da direção do vento, um pouco de relevo faz diferença. Eu acho que quando voltarmos para Orange será possível. Que suba um pouco e que consuma um pouco mais, é possível que tenhamos tido um vento de frente. Depois, ainda me restam 22 quilômetros de rodovia até a fazenda. Aviso quando chegar lá. No final, a média começou quando estávamos lá embaixo, pegando a rodovia. Então pode ser interessante ver se continua a evoluir. No final, mantenho-me constantemente a 130. Continuo a 130 desde há pouco, pego a saída daqui a 800 metros e consumo de 6. 0,7 litros, então se fizermos a média de ida e volta, vamos dizer entre 7,2 e 6,7, em média temos 7 litros de sangue. Considerando que eu estava acompanhado, éramos 2 pessoas no total. Acho que um bom 7 litros na autoestrada será bastante próximo da realidade. Bom, o que eu faço agora é que eu volto para onde preciso ir. E eu faço um pequeno resumo sobre este carro, que no final é bastante interessante. E você? Não me diz nada? Bem, sim, um pequeno pedaço pelo menos. Você abriu, quanto é que está? 15 graus lá, está bom, dá para pegar um pouco de ar, está bom, vou voltar para 81. Geralmente quando abrimos o teto assim, é porque estamos por volta dos 80, 90. É raro nos verem realmente na autoestrada. Então, lá realmente temos a sensação instigante quando a rede antiturbulência está abaixada. No entanto, admito que ainda há um pequeno efeito de turbulência no interior. Talvez merecesse ser um pouco mais alto, a partir de 65 começa um pouco isso. Ainda é bom ter um pequeno teto solar. Vocês me conhecem, gosto de testar coisas um pouco loucas. Então agora, vamos enfrentar uma grande descida aqui e há um enorme buraco. Vamos ver se ele ainda possui algumas habilidades.
Um pouco fora da estrada, cruzamento de ponte e passa fácil, como sempre. Será que isso sobe em terreno plano com duas rodas motrizes e até mesmo na grama? Francamente, bastante bom. Então, o que pensamos deste Dacia Bigster? Em termos de motorização, não há grandes surpresas neste carro. É similar ao modelo anterior, apesar de pequenas evoluções no motor. Vimos que o consumo é realmente muito bom. Como estou aqui por 2 dias, pensei em fazer um tópico assim para vocês. Amanhã farei um tópico diferente. Pretendo visitar o Monte Ventoux, a cerca de 1 hora e 40 minutos daqui. Depois voltarei ao aeroporto de Marselha para retornar a Paris. Então, o que achamos deste Bigster? Bem, é muito confortável, é um carro que é realmente legal de dirigir. Há os auxílios mínimos à condução, que agora esperamos cada vez mais nos carros. Talvez eu gostasse até de um pequeno alinhamento de pista ou de ter uma opção. Agora, após ultrapassarmos os 30 mil euros, podemos pensar que seria interessante sempre ter um pouco mais no final neste carro. Bem, as barras de teto modulares, tudo isso, o teto de vidro, é legal porque traz bastante luz. A cor é magnífica, as lantejoulas e as grandes rodas. No final temos um carro bastante agradável e espaçoso. O carro possui um porta-malas espaçoso, amplo espaço traseiro e visual atraente. Além disso, oferece diferentes opções de motor. O fato de poder ter gás liquefeito de petróleo versão 4x4 e versão híbrida. Então, se você viu que mesmo essa versão passa um pouco por todo lugar, é ótimo, sempre bastante elevado. Isso mantém o aspecto de veículo utilitário esportivo, já que todos o chamam assim. Então, por que não? Em termos de consumo, vimos que era bastante razoável. No entanto, na autoestrada, eu esperava que fosse um pouco melhor, já que ele realmente anunciava como um carro confortável, etc., muito silencioso. Bem, depois nas estradas menores e para as viagens diárias. Claramente, é. Então, compramos ou não este Bigster ou pegamos um Duster? Na verdade, para mim, não há necessariamente grandes diferenças entre o Duster ou o Bigster. Será principalmente em termos de espaço que isso será decidido. Ou se você precisar de uma pequena ajuda extra na direção com um regulador adaptativo, um Duster híbrido será suficiente. Por outro lado, se você precisa de espaço, transporta crianças ou adolescentes grandes ou viaja com frequência, você precisa de um porta-malas espaçoso. Será interessante. Mal posso esperar para experimentar as outras versões. Coloque nos comentários a versão que você mais espera. Seria a versão 4x4, a versão gás de petróleo liquefeito ou a versão padrão a gasolina? Já que o híbrido é bastante bom e eu acho que ainda escolheria esse porque gosto bastante da hibridização. E principalmente não consome muita gasolina e eu gosto disso. Se gostou, inscreva-se e vejo você em breve no próximo vídeo. Até mais. Tchau!